Bom, ao que tudo indica aqui, estamos entrando. Espera aí, deixa ele acusar aqui para gente. Estamos ao vivo com mais uma live do Especial da Reforma aqui do Seminário Nascido de Novo, onde nós vamos conversar nesse mês tão importante. Porque, como eu digo sempre, é porque eu deixo a live aberta na outra janela e aí vem o som aqui, eu fico totalmente perdido. Nesse mês de outubro, se lembra de tudo. Tem o dia do pedaço de madeira, tem a Halloween, ou seja, é tudo quanto é coisa coloca-se no mês de outubro justamente para desviar a atenção da reforma protestante. Que é o quê? É quando a Igreja de Cristo se desvencilhou daqueles que tinham tomado a igreja de assalto, que é a Igreja Romana, a Igreja Papista. E então, todo ano, Nascido de Novo, nós fazemos esse especial. Esse ano, inclusive, nós suspendemos os vídeos gravados e estamos apenas com as lives. Nós vamos até o dia 30. Ao dia 31, eu vou conversar, porque eu peço para vocês que orem pelo Franklin, lá da João Calvino Publicações, porque ele está adoentado, a mulher dele está nos dias aí para dar à luz. Então, orem por eles, pelos nossos irmãos, eles são bênção na nossa vida. Os livros que eles publicam são livros que faltam para a igreja brasileira mesmo. Então, vamos orar para que o Senhor venha com a provisão para eles, para que fique tudo bem, né? Armando, apresente o nosso querido Racelli. Agora você viu que chique. Eu não chamo ele de Luizinho, eu chamo ele de Racelli. Tá? Apresento o Racelli para o pessoal aí, o reverendo Luiz Alberto, porque, olha lá, em novembro ele vai assumir a igreja. Assumir a igreja, a gente não pode mais pegar no pé dele, nem em janeiro, olha lá. Nós temos novembro e dezembro para pegar no pé dele, porque daí ele deixa de ser. Aí ele é reverendo, aí a gente não pode mais tocar no ungido. Boa noite, pastor Raul. Boa noite, pré-pastor Luiz Alberto Racelli. Boa noite, todo mundo que foi entrando aqui na live, todo mundo que está assistindo agora a live ao vivo. Curta a live, comente a live, isso é muito importante para que o YouTube compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas. Você que também tenha talvez perdido alguma live anterior, eu recomendo que depois de assistir a nossa live, assista as outras lives anteriores. Tivemos já materiais muito legais, participações muito importantes. Exploramos já bastante vários assuntos com perspectiva sobre a reforma protestante. Hoje vamos continuar com a nossa 14ª live especial do Nascido, uma parceria do Nascido de Novo com o projeto Castelo Forte, que é o trabalho que eu empenho junto com o projeto Spurgeon há alguns anos. E hoje estamos aqui com o Luiz para nos falar um pouquinho sobre a importância da exposição bíblica da Palavra de Deus. Eu vou fazer aqui a apresentação do Luiz e a gente já começa os nossos trabalhos. O Luiz Alberto Racelli, ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo e teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano João Manuel da Conceição. Licenciado na... José Manuel. Eu não falei isso? Lá no JMC. Aluno do nosso, que também vai participar aqui com a gente, o pastor Ageu Magalhães. E o Luiz é licenciado na Igreja Presbiteriana Barra Funda, aqui em São Paulo, e casado com a Bárbara e pai da Maria Luísa e da Joana. E já há algum tempinho me aguenta na Igreja Presbiteriana. O Luiz Alberto é um amigo muito importante, gosto muito dele. Infelizmente, ele, para mim, né? Mas para a igreja é uma benção. Ele vai para o Espírito Santo agora no começo do ano que vem, ser ordenado pastor e atuar lá no ministério. E estamos aqui. E olha, eu convivi pouco tempo com ele, mas eu vou falar menino porque é uma criança, né? É um menino de ouro, sabe? Queridos, a aula dele na Escola Bíblica Dominical e quando ele prega lá na igreja, olha, realmente é um homem de Deus que vai trazer muita coisa boa para a igreja, graças a Deus, vai ser um ótimo pastor, tenho certeza. E saiba que o que precisar, tem os velhos aqui para você correr, se precisar de ajuda, nós vamos estar aqui. Luiz, a palavra é com você, meu querido. Obrigado, meus irmãos, boa noite, Raul, boa noite, Armando, uma alegria muito grande estar aqui e compartilhar, né, sobre a interseção desses dois temas que são tão importantes para nós, como são a reforma protestante e a pregação expositiva, né, pela qual eu sou apaixonado. O Raul falou um pouco aí. Sem dúvida alguma, é uma das ênfases que eu quero ter no meu ministério, né, o
cuidado com a pregação, com a palavra. Então, é muito bom estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão caro para nós. Eu acredito que, quando a gente fala sobre a pregação, e aí o título da nossa conversa aqui hoje é a pregação da reforma e a reforma da pregação. Então, acredito que a pregação expositiva, ela foi tanto causa quanto consequência da reforma protestante. Trocando em miúdos, é certo dizer, meus irmãos, que a pregação da reforma produziu uma reforma na pregação e gerou uma escola de pregação da qual nós somos fruto hoje, da qual nós bebemos muito hoje, né? Foi Lutero, obviamente, quem deu start nesse movimento, e certamente ele deve ser considerado o seu iniciador, mas o que aquele homem começou, outros desenvolveram, aprofundaram, de maneiras que deram a esse movimento crescente mais poder e mais profundidade. No entanto, também é correto afirmar que a gente nunca vai ter uma apreciação clara da pregação da reforma sem uma compreensão clara do panorama da pregação durante a Idade Média. Houve uma quantidade tremenda de pregação na Idade Média, e muitas delas, por incrível que pareça, a nossa tendência é sempre descartar, né, ou enxergar como mal aquilo que veio da Idade Média. Muitas das pregações da Idade Média eram boas, contrariando então essa ideia generalizada de que tudo que vem da Idade das Trevas a gente deve descartar. Então a gente se enganaria terrivelmente se a gente pensasse que os reformadores redescobriram a pregação. Não fizeram isso, mas deram um upgrade, se assim a gente pode dizer. Havia sim algo de errado com a pregação durante a Idade Média, e ela era um pouco como as igrejas daquele tempo, muito extravagante e muito gótica. O que aconteceu, então? Com a reforma, veio um recomeço da pregação, uma reavaliação do seu propósito e uma reconsideração da sua relação com o culto na igreja. Eu gostaria que a gente fizesse, então, um voo panorâmico nessa noite, né? Sobre esse tema, a pregação da reforma e a reforma da pregação, dividindo esse voo em três paradas. Então, a gente vai ver, em primeiro lugar, qual foi o cenário encontrado pelos reformadores no que diz respeito à pregação expositiva, né? Qual foi o legado da Idade Média para a pregação? Em segundo lugar, a gente vai ver quais foram as principais contribuições da reforma protestante para o fortalecimento da pregação expositiva, né? E como os reformadores fizeram isso, Lutero, Calvino, o Ecolampadius, Bucer, entre outros. E, por fim, eu queria discutir, aí eu conto com aquela galera que está assistindo de casa hoje, que lições a gente pode extrair e aplicar, né, nos nossos dias acerca da pregação expositiva e todos os temas que a gente vai abordar aqui nessa noite. Raul tá no comando aí dos slides, pode passar, meu irmão. Primeira coisa, então, gente, falando um pouquinho sobre o cenário encontrado pelos reformadores, né? Qual foi o contexto da pregação na Idade Média? Acho que pulou aí, meu irmão. Vamos lá. Isso. A primeira coisa que a gente pode dizer sobre a pregação na Idade Média é que ela é uma pregação extremamente variada. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de um longo período de tempo, de quase 1000 anos, né? Então, é certo dizer que houve muitíssimas escolas, muitíssimos tipos de pregação diferentes ao longo de toda a Idade Média. Aqui a gente tem 4, né? A gente aponta 4. A primeira delas é aquela que pode ser chamada de escola monástica, que foi dominada pelos monges, que combinavam a pregação com o ensino moral, o ensino contemplativo, baseavam as suas pregações em interpretações alegóricas e espiritualizadas da Escritura, se a gente pode dizer. E aquelas pregações eram direcionadas especialmente para a edificação pessoal e espiritual dos ouvintes dentro dos mosteiros. Quem foi um grande expoente dessa escola monástica? A gente pode citar Bernardo de Claraval, por exemplo. Há um segundo tipo, uma segunda escola, que a gente pode chamar de escola universitária ou escolástica, que foi desenvolvida nas universidades da Idade Média, né? E essa abordagem envolvia uma exegese mais sistemática, mais detalhada, usando os métodos do escolasticismo, explorando questões teológicas e questões filosóficas mais complexas. Então, aquela era uma escola marcada pela organização muito rigorosa e pelos debates teológicos. Quem foi um grande expoente dessa escola escolástica foi Tomás de Aquino. Uma terceira escola que a gente pode citar aqui é a chamada escola mendicante, que foi a escola das ordens, né, dos franciscanos, dos dominicanos,
que se popularizou nas praças, nas paróquias e assim por diante. Então, a gente tem como grandes expoentes dessa escola Francisco de Assis, que usavam a simplicidade e a proximidade com o povo, enfatizando uma mensagem acessível, de moralidade, moralizante e pastoral. E, por fim, a gente tem aquilo que alguém já chamou de escola das catedrais, focada numa pregação muito litúrgica, e a gente vai ver que esse foi um dos problemas da pregação durante a Idade Média, né? Uma pregação muito moldada pela liturgia da igreja. Então, essa escola aproveitava o espaço das catedrais para oferecer sermões que abordavam temas do calendário litúrgico e sacramentos com uma forte presença visual, musical, adaptando as mensagens às grandes celebrações e à audiência variada. Então, a primeira característica que a gente tem da pregação na Idade Média é que ela foi uma pregação muito variada, havia escolas muito diferentes. Há uma segunda característica, e Raul, você pode passar aí, da pregação na Idade Média, que a Idade Média foi um tempo de uma interpretação das Escrituras muito pobre, muito má, por uma série de fatores. Então, foi um tempo em que não havia muito esmero e nem muita qualidade na interpretação das Escrituras. E por quê? A gente pode apontar aqui 5 razões pelas quais isso acontecia. Primeira razão, meus irmãos, é a ênfase na interpretação alegórica. Durante toda a Idade Média, o que predominava na exegese bíblica, se assim a gente pode dizer, era essa interpretação alegórica que buscava significados simbólicos ou espirituais ocultos nos textos bíblicos. Então, essa tendência era muito influenciada por pensadores como Orígenes, pela escola de Alexandria, e muitos pregadores e teólogos alegorizavam amplamente as passagens bíblicas, o que, embora para alguns enriquecesse o sentido espiritual do texto bíblico, obscurecia o sentido literal e o sentido histórico do texto. Uma segunda razão pela qual isso acontecia era que a Bíblia estava disponível principalmente em latim, né? Principalmente na Vulgata. O Raul falou que tem aí um exemplar da Vulgata, algo do tipo. Na realidade, no Museu da King James, no Rio de Janeiro, mantido pela BV Books, eles têm um volume de uma Vulgata extremamente antiga, entendeu? É mais ou menos da época das páginas de Bíblia antiga que a gente tem aqui no acervo do seminário. Legal, legal. Então, naquela época, meus irmãos, a Bíblia estava disponível principalmente em latim, especialmente na Vulgata, na tradição feita por Jerônimo, né? E como o latim era uma língua reservada para o clero e para as elites, a maioria dos leigos, como seríamos muito provavelmente nós naquele tempo, não tinham acesso direto ao texto bíblico. Então, essa era uma das razões também que dificultava a má interpretação das Escrituras. Uma terceira razão pela qual isso acontecia foi a influência da teologia escolástica, né, desenvolvida, como a gente acabou de falar, nas universidades, buscando harmonizar a fé cristã com a filosofia de Aristóteles. Embora esse método fosse muito lógico e sistemático, ele também tendia a enfocar muito em questões teóricas, em debates mais complexos, que em alguns casos também obscureciam o entendimento direto e devocional das Escrituras. Uma quarta razão pela qual a gente tinha uma má interpretação, uma interpretação pobre das Escrituras naquele tempo, é o controle que a igreja mantinha sobre a interpretação bíblica, sendo cautelosa até demais, né, se a gente pode dizer assim, com interpretações independentes ou consideradas heréticas. Então, a Igreja Católica mantinha um controle muito severo sobre essa interpretação e restringia o ensino das Escrituras. Com o passar do tempo, a institucionalização da pregação foi levando essas coisas a um novo nível, né? Os bispos, particularmente a partir do século XIII, começaram a exercer muito controle sobre a pregação, insistindo que todos os pregadores fossem licenciados e supervisionados por eles, e houve uma proliferação naquela época de manuais de pregação que orientavam, diziam, olha, só tem que rezar a cartilha, a pregação tem que ser assim. Então, orientando o pregador em termos de conteúdo e da forma dos seus sermões. Uma quinta razão que a gente tem para essa pobre interpretação das Escrituras na Idade Média é a ausência de uma exegese gramático-histórica bem desenvolvida, né? Então, a gente tem hoje esse método gramático-histórico que busca interpretar o texto bíblico no seu contexto original, no seu sentido literal, considerando todo o contexto literário, o contexto histórico, todas essas coisas, mas esse método ele só não foi amplamente adotado até o Renascimento e a Reforma Protestante, né? Durante a Idade Média, como a gente falou,
a interpretação do texto bíblico ignorava o contexto histórico, o contexto literário, o contexto gramatical, favorecendo, na maioria das vezes, tanto a alegoria, como a gente falou no começo, como também interpretações que se alinhavam aos dogmas da igreja e à tradição da igreja. Por essas razões, gente, uma pregação verdadeiramente expositiva era impossível no cenário da Idade Média. Ô, Luiz, Pode falar, Ramon. É aquela questão, né? Você tem aí todo esse desenvolvimento que ele está sendo feito. Você falou, né, do Orígenes, né, que ele influencia a interpretação alegórica, né, no fim ali lá pelo ano de 400, 500, e você comentou também, né, a questão de ter o controle, né? Aquela questão, depois que a Vulgata foi traduzida e o latim começou a morrer, principalmente, porque assim, a gente está considerando isso aqui tudo, principalmente no Ocidente, porque no Oriente ainda você tinha uma certa tradição de pregação, João Crisóstomo ainda pregava e tal. No Ocidente, com o controle romano, e com a questão da Vulgata ser oficializada e o público analfabeto do latim e das próprias línguas nacionais, né? Você começa a ter essa questão de que tudo isso está envolvido com os desvios e a degeneração do catolicismo romano, foi obscurecendo isso aí completamente, né? Porque quando você chega na Idade Média, você não tinha, né, a questão da ausência da gramatical, né? Foi só na Idade Média, com Erasmo e outros, que você conseguiu ter a recuperação dos textos originais. Porque todo mundo considerava a Vulgata. E você não tinha ninguém pregando de fato. Era só questão de segue uma cartilha muito mal e porcamente. O pessoal repetia o que estava escrito ali sem entender o contexto. E caiu. Depois já vem a reforma, né? E algumas questões absurdas, né? Quando a gente chegar ali em Trento, por exemplo, qual foi a desculpa? Não, é a Vulgata em latim, porque a palavra de Deus ela tem que estar em uma língua só. Ou seja, cada coisa... A língua da igreja, porque era a unidade da igreja que ia ser dividida pelos protestantes, só que assim, era só também, tipo, deixa o latim lá e o povo não entende. Tanto é que a leitura bíblica do catolicismo romano só foi começar a surgir depois do século XX. E outra coisa a gente tem que pensar, lógico que eles tinham que puxar para a filosofia no escolasticismo. Se você tinha tanta restrição para acessar a Bíblia, como você vai fazer uma exegese correta? E a história você tinha que dançar de acordo com a música. Se você falasse a verdade da história, que é o que eu estava falando com o Luiz antes da gente começar, a gente tem um curso que a gente está preparando, ou para o final desse ano ainda, ou no final desse ano, já está acabando o ano, ou no começo do ano que vem, um curso de história que vai mostrar que Roma não era a principal igreja no Ocidente, que ela foi se tornar quando ela conseguiu se juntar com o Império. Então, sabe, Sim. Vamos deixar o povo na ignorância mesmo, sem saber, porque é mais fácil. Com você, Luiz. Sim. Não, então, e aí, como vocês falaram, né, a interpretação bíblica, ela tinha que atender cada vez mais os interesses da igreja, os dogmas da igreja, a tradição da igreja, o que nos leva também ao terceiro ponto aqui, né? Então, havia uma extrema, naquela época, uma extrema subordinação da pregação à liturgia da igreja, liturgia cerimonial. Então, as escrituras eram sempre lidas e, às vezes, pregadas, né? Havia, então, a pregação na liturgia medieval, mas elas eram interpretadas à luz da liturgia. Era no contexto litúrgico que elas eram ouvidas e não no contexto histórico no qual o texto havia sido escrito, né? Que dava sentido às escrituras. Então, que símbolos litúrgicos são esses? Em primeiro lugar, a pregação estava, por exemplo, sujeita ou subordinada à Eucaristia. Então, a pregação, muitas vezes, era muito curta e direcionada à preparação espiritual para a Eucaristia, enfatizando temas como a penitência, como a graça e como o sacrifício. O sermão servia, mais do que para entender o texto bíblico, para ser edificado por ele, servia para reforçar a reverência pelo sacramento e não para ser um estudo expositivo das Escrituras. Havia também, né, o calendário litúrgico, que voltou nos últimos anos aí à tona, à moda, e não vejo nenhum problema com ele. Mas naquele tempo, a pregação ela estava totalmente subordinada ao calendário litúrgico da igreja, né? Com seus ciclos de festividades, os períodos como o Advento, a Quaresma, o Pentecostes. Então, eram esses períodos do calendário litúrgico que determinavam o conteúdo da pregação.
E cada, então, período tinha temas específicos e o sermão era moldado de acordo com essa estação litúrgica. Não só os eventos, né, como o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus eram celebrados, mas também, e aqui a gente vê também a adulteração, né, do católico, do romanismo, os dias santos, né, e especialmente as festas marianas e a adoração a santos. Então, os sermões, né, ao invés de serem expositivos, obedeciam a esse calendário litúrgico e davam muita ênfase à figura de Maria, à figura dos santos, como modelos de como viver, e assim por diante. Aquele negócio, né, Luiz? Quando você chega nessa situação, né? Você falou da Eucaristia e do calendário litúrgico. Você tem a Bíblia, que ela não é mais uma... Você não tem praticamente exposição aí nessa época, você não tem sermões. O texto da Vulgata, ele é usado só para dar base para cerimônias, né? Então, você tem todo o sistema sacramental sendo completamente utilizado e a pregação mesmo da palavra totalmente escondida. Porque quando você chega na época da Reforma, uma das reclamações... quando você chega na época da Reforma com Lutero e Calvino, o Lutero ele reclama muito de que você não tinha gente que não sabia o que era o Pai Nosso e os 10 mandamentos. Quando a gente pensa hoje, você pensa, todo mundo sabe o Pai Nosso de cor. Nessa época as pessoas não sabiam. Tipo, não tinha o menor entendimento, era só uma reza, era só uma citação de frase. Não sabiam os 10 mandamentos, não sabiam o Pai Nosso, não sabiam o Sermão do Monte, sabiam só a festa tal, o dia tal, a santa tal. Quando o Calvino também ele vai levantar a pregação em Genebra, a mesma coisa. Na Inglaterra, quando tem todo aquele processo da reforma inglesa, né? Thomas Cranmer ele vai fazer a reforma lá. Também ele tem que escrever um livro de pregação, porque ninguém sabe nem pregar. Então a questão de que a gente está sendo até bonzinho aqui em falar em pregação na Idade Média nesse ponto, né? Inclusive, Inglaterra, se a gente for parar, tá certo, a gente dá um pulo um pouquinho para frente, né? Mas se a gente vê, a vida da pessoa estava totalmente ligada à igreja. Então, para ela nascer, ela era batizada, aí ela era a forma do registro. Aí ela passava a vida dela toda, ela tinha, o dia de descanso eram os dias santos. Além do aniversário, ela não tinha outra data a não ser os dias santos. Então, por exemplo, na Inglaterra, quando Henrique VIII aboliu os feriados, ele inicialmente foi lá para abolir os dias santos. No que ele fez isso, o povo começou a chiar, porque eram os dias que o camponês tinha para descansar. Né? E parecia que a igreja ela investia que a pessoa ficasse na insegurança. Como assim na insegurança? Olha só, se você não fizer tudo do jeito que eu falo, tá vendo aquele demônio ali que está ali de pedra em cima da igreja? É para você lembrar que se você não obedecer, o santo, a imagem que está aí talhada na frente da igreja, aquele demônio vai levar você. Ou seja, a pessoa vivia na insegurança, né? Aí que ela vai para imagens, ícones religiosos, que surgem os padroeiros, como nós temos aqui no Brasil, a padroeira do Brasil. Não, e essa questão das imagens também, né, Luiz e Raul, era aquela desculpa que é dada de que as imagens ensinavam o povo. Tinha uma função pedagógica? Tinha. Havia interesse de ensinar essas pessoas a ler a escritura por si mesma, para não depender de uma imagem que estava beirando a idolatria? Não. Então é aquela questão, né? Quando a gente fala em pregação nessa época, é para ser até bondoso, porque quase não tinha, né? Não, e uma coisa que é interessante também destacar é que perceber como isso, né, como a reação a esses erros moldou a pregação dos reformadores, né? No caso de Lutero, no caso de Calvino, assim, eles tinham uma ênfase muito forte na pregação chamada catequética, né? A de ensino. Então, a história conta que Calvino dava muita ênfase, com muita frequência pregava a respeito da oração do Pai Nosso, a respeito dos 10 mandamentos, e repetia isso muitas vezes com o intuito de ensinar o povo acerca desses marcos da vida cristã que ficaram tão esquecidos, né, na época da Idade Média. Mas seguindo aqui, meus irmãos, então, como a gente falou, a pregação, né, como o Armando falou que nem se pode considerar pregação, mas a pregação na Idade Média ficava subordinada à Eucaristia, ao calendário litúrgico, às imagens e aos ícones
religiosos. Então, basicamente, o que a gente viu até agora? A gente tem aí que a pregação na Idade Média era muito variada, havia muitas escolas diferentes, mas havia uma paupérrima interpretação das Escrituras, pelos motivos que a gente elencou, e havia uma grande subordinação à liturgia cerimonial, à tradição da igreja e aos dogmas da igreja. Mas era tudo ruim? Não necessariamente, né? E é interessante perceber, e glória a Deus por isso, que foi na Idade Média também que surgiram grandes homens como John Hus, como Savonarola, né, que foram pré-reformadores, então eles apareceram nessa época também. Então a gente tem alguns bons exemplos, né? Ainda que não completamente bons exemplos, mas fagulhas ali de atividades ou de iniciativas que mantiveram a chama da pregação, do estudo bíblico, da exegese viva. Então a gente tinha nos mosteiros, com todos os problemas que os mosteiros tinham, com a sua vida muito ascética, muito pietista, a gente tinha o trabalho dos mosteiros, né? No estudo, enfim, havia alguns homens que entendiam ao longo de todo esse tempo, né, que a pregação era um ato de adoração, então colocavam a pregação num lugar elevado dentro da liturgia da igreja, e a gente tem então o surgimento dos pré-reformadores, aí mais especificamente o John Hus, como a gente falou, e o Savonarola. No caso do Hus, a pregação dele focava na necessidade de purificar a igreja, criticava severamente a corrupção do clero, a falta de autenticidade espiritual, enfatizou a responsabilidade dos líderes da igreja em pregar com integridade, em conduzir o povo em retidão, e o martírio dele lá em 1415 solidificou a posição do Hus como um pré-reformador, né, como um precursor da reforma. Já o Savonarola, ele foi famoso pelas suas pregações muito inflamadas ali em Florença, condenava o luxo e a imoralidade, tanto do clero quanto dos governantes, tinha uma coragem incomum para o seu tempo, né, clamando por um retorno à simplicidade e à pureza cristãs. E o exemplo desses dois homens, meus irmãos, especificamente, mostra o poder da pregação e como a pregação estava para se tornar uma ferramenta poderosa de reforma espiritual, de resistência espiritual, mesmo num tempo anterior à reforma protestante. Então, basicamente, né, nessa primeira parada aqui da nossa exposição, a gente vê que a pregação na Idade Média tinha muitíssimos problemas, mas havia ainda ali uma fagulha de esperança, né? De homens que, ao longo desse tempo, se mantiveram fiéis, pregaram a palavra, tinham a palavra em autoestima e deram, então, o suporte para o trabalho dos reformadores, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Luiz, pode falar, mano. Você usou esses dois, né? É bom a gente notar que você usou dois bons exemplos de como eles influenciariam os modelos que os reformadores iriam usar quando eles fossem fazer o trabalho deles, porque no caso do Hus, realmente, você tem você tem um que está pregando, ele está lendo a escritura no original, no pouco que ele tinha, e ele vai articular as escrituras bíblicas junto com o que ele já tinha ouvido com os Lollards, com o Wycliffe, né, na Inglaterra, então você tem até um intercâmbio nessa época. Já o Savonarola ele é mais modelo de pregação de estilo do que conteúdo, porque, meu Deus do céu, você já foi ver o que o Savonarola pregava? Horrível! A gente ia considerar um baita de um herege hoje. Mas a gente está falando da pregação, entendeu? Sim. A forma que ele realizava a pregação. Exatamente, por isso que eu estou falando, são dois modelos, porque você vê que os reformadores, tanto é que o Savonarola é considerado, né? Ele está no mural dos reformadores, mas é a questão disso que você falou de simplicidade e ataque à ostentação, que é o que vai acontecer com Lutero, principalmente, quando ele vai atacar o Papa. E o Calvino também. Eles vão usar o Savonarola como um grande modelo de ação. Porque de pregação, meu Deus do céu, não vou nem entrar num detalhe, porque o Savonarola, meu Deus. E uma lição que a gente aprende aqui é sobre a fidelidade, né? Mesmo em meio a contextos adversos, assim. Uhum. Talvez esses homens não experimentaram, né? Ou não viram o fruto do seu trabalho, mas abriram caminho para que outros homens viessem e realizassem um trabalho de forma mais profícua, mais efetiva no seu tempo, né? Então, um grande exemplo de fidelidade, né, desses dois homens, da sua coragem, né, mesmo em meio a esse contexto diverso que serve para a gente hoje também.
Perfeito, meus irmãos. Então, a gente tem esse cenário inicial, né? E essa foi a herança herdada, recebida pelos reformadores. Então, a gente, munido dessas informações, né, fica mais fácil compreender como é que a pregação impactou a reforma protestante e foi impactada pela reforma. Né? Como a gente falou bem no comecinho aqui da nossa exposição, a pregação da reforma também gerou uma reforma na pregação. Já havia algumas tentativas de reforma antes, se assim a gente pode dizer, né? A escola de Antioquia, com a sua ênfase no método histórico-gramatical, foi uma tentativa de reforma, né, do abandono do método alegórico, mas foi realmente somente a partir de Lutero que houve uma grande reviravolta na forma como as escrituras eram entendidas, eram ensinadas, eram vividas e eram pregadas dentro das comunidades cristãs, né? Num processo que, como a gente pode dizer, como podemos dizer, foi tanto causa quanto consequência da reforma como um todo, né? E nessa época aí se destacaram nomes como do próprio Lutero, obviamente Calvino, Zwinglio, que hoje eu descobri que não se diz Zwinglio, mas Zwinglio. Zwinglio, né? Martin Bucer, o Ecolampadius, que é um reformador não tão conhecido assim, entre outros, que tinham bandeiras muito importantes e das quais a gente se beneficia ainda hoje. Lutero, por exemplo, aqui fazendo um mini resumo, Lutero, por exemplo, era um adepto da pregação expositiva, empregou expositivamente livros como Romanos, como Gálatas, enfatizando temas fundamentais, né, sobre como a justificação pela fé. E essa pregação expositiva permitiu que os fiéis entendessem as doutrinas fundamentais da fé reformada, ajudando a fundamentar os princípios da reforma. Então a gente vê nesse papel da pregação como fundamento da reforma, não somente como resultado dela, mas como fundamento da reforma, e tornando, então, a mensagem acessível ao povo. O Calvino, em Genebra, seguia rigorosamente, quem tem aí em casa os comentários do Calvino, né, vê como ele seguia rigorosamente a prática da lectio continua, né, de pregar expositivamente, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livros inteiros das Escrituras. E essa abordagem do Calvino permitiu uma formação teológica profunda, né, da sua congregação, consolidando a teologia reformada lá em Genebra e promovendo uma compreensão mais prática e mais aplicável da palavra de Deus. Por fim, né, em Zurique, Zwinglio, foi um dos primeiros a popularizar a pregação expositiva contínua nos púlpitos protestantes, pregando o Evangelho de Mateus do início ao fim. Mas eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais de cada um desses reformadores para entender, né, quais foram as características distintivas de cada um deles e o papel deles nesse processo da reforma. O primeiro deles é Lutero. Lutero, gente, tinha as melhores credenciais acadêmicas, né? Se formou em algumas das melhores universidades da Alemanha, tinha conhecimentos clássicos, né, do latim, adquiriu um conhecimento bom do grego. A formação de Lutero, a espiritual de Lutero também foi uma formação de alto nível, tinha um grande conhecimento da escritura, um grande conhecimento das obras de Agostinho de Hipona, por exemplo, e foi o seu mentor, um homem chamado Staupitz, quem identificou em Lutero o chamado para a pregação da palavra, né? E que identificou e apontou aqui em Lutero, e Lutero então entendeu esse chamado para pregar, né, como um chamado que vinha do próprio Deus. E aqui uma coisa interessante que a gente pode destacar, né, que é a importância do preparo. Hoje em dia, em muitos círculos evangélicos, existe uma demonização, se assim a gente pode dizer, do preparo teológico, do estudo teológico, né? Muita gente que diz que é como a letra mata, mas o espírito vivifica, como se o conhecimento teológico per si matasse a fé de alguém, e o que a gente vê é Lutero aqui unindo as duas coisas, né? Piedade e conhecimento da teologia, conhecimento de humanidade de forma geral, e sendo um grande pregador da palavra. Lutero, então, tinha credenciais acadêmicas, teológicas para pregar, mas Lutero também não era meramente um acadêmico, ele era um pensador apaixonado. Eu tenho aqui em casa o comentário de Gálatas e Tito, de Lutero, e é fantástico ler Lutero, né, e perceber a paixão de Lutero em cada palavra, em cada frase, de como ele consegue colocar o seu coração naquilo que escreve. Lutero era um pensador apaixonado, fazia teologia com o coração. E todo o ministério de pregação de Martinho Lutero também podia ser visto como um ministério profético. Em toda a sua pregação, em quase toda ela, Lutero atacava os abusos da igreja da sua época, assim como da cultura e da sociedade no qual ele vivia. Então, Lutero, além de ser um pregador expositivo, era também um pregador
profético. E ele frequentemente pregava em grandes ocasiões. E um dos principais sermões de Lutero, naquele primeiro momento ali da Reforma Protestante, foi um sermão que ele pregou em Erfurt. Não sei se é assim, se alguém tem algum especialista em alemão aí no chat. Mas um sermão pregado em Erfurt, quando ele estava a caminho da dieta de Worms, né? Onde ele e toda a Alemanha esperavam que tivessem a oportunidade de apresentar a sua palavra profética diante da mais alta autoridade da nação alemã. E então que pairava, né, naquele tempo, a dúvida sobre toda a Alemanha, né, com respeito ao romanismo. Poderia algo ser feito para romper a hegemonia romana sobre a igreja alemã? Poderia o sistema corrupto da igreja ser reformado? Os alemães precisariam continuar enviando todo aquele dinheiro para Roma, né, para que a corte papal vivesse com tanta opulência? O ensino de Lutero sobre a graça de Deus, sobre a justificação pela fé, era um ensino realmente bíblico ou era mais uma heresia? E Lutero, naquele dia específico, meus irmãos, prega um sermão em João, no Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 31, sobre a história da aparição de Jesus no cenáculo na noite da ressurreição. E como um bom presbiteriano, se a gente pode dizer assim, ele pregou em 3 pontos, né? Então ele tratou, em primeiro lugar, as palavras lá, a paz esteja convosco, lá em João 20, 19. Depois, o segundo ponto estava relacionado à frase vejam as minhas mãos e o meu lado, no verso 20. E, finalmente, o terceiro ponto de Lutero dessa pregação estava baseado no versículo 21, quando ele diz, né, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, o cerne da pregação de Lutero ali era, o que ele queria extrair daquela mensagem era como nós alcançamos a salvação pela fé e como a gente deve exercer a verdadeira piedade cristã. Lutero, então, conclui o seu sermão de forma positiva e ele exorta os seus ouvintes a colocarem a sua fé em Deus para a salvação. E assim como ele havia encontrado, os seus ouvintes também encontrariam paz com Deus. Né? Ao colocarem a sua fé em Deus, eles fariam também boas obras em relação aos seus vizinhos, que, na verdade, também seriam agradáveis diante de Deus. E o sermão conta a história que o sermão foi recebido com muitíssimo entusiasmo. Né? Havia um professor da Universidade de Erfurt, chamado Eoban Hess, que ele relatou o seguinte, abre aspas, pelo poder de sua boca, da boca de Lutero, os corações foram derretidos como neve pelo sopro da primavera, enquanto ele mostrava o caminho para os bens do céu que haviam estado fechados por séculos. Então essa era a mensagem que Deus havia enviado para Lutero, havia enviado para pregar, e através da obra do Espírito Santo, aquela mensagem deu muitos frutos. A história também é bem conhecida, meus irmãos. Deixa eu só botar meu celular para carregar aqui, porque eu estou usando a internet dele. Havia também a história conhecida sobre como Lutero, após essa aparição, né, na dieta de Worms, ali em outubro de 1521, um segundinho, ele foi sequestrado pelos seus amigos e foi escondido num castelo isolado na floresta da Turíngia. E esse castelo, chamado Wartburg, foi como um autor de um dos livros aos quais eu consultei aqui, foi chamado de o Monte Sinai do protestantismo. Então, por um ano ou mais, Lutero foi mantido ali em segurança, em Wartburg, para que não fosse assassinado pelos soldados do imperador. E durante esse tempo, Lutero produziu a sua tradução do Novo Testamento, né, que tornou possível colocar a Bíblia nas mãos de cada burguês alemão, na mão de cada alemão. Aquela não foi apenas uma tradução, mas foi uma excelente tradução, uma grande tradução. E assim como a Vulgata de Jerônimo, né, estava tanto num estilo que era tanto popular quanto literário. Então, aquela tradução da Bíblia tornou a Alemanha biblicamente literata de uma forma como nunca havia sido visto antes. Mas Lutero, e aqui a gente aponta para o nosso terceiro ponto, produziu uma outra obra muito importante enquanto ele estava naquele lugar. E aquela era uma obra destinada aos pregadores da Alemanha, que tinham a responsabilidade de elaborar um sermão a cada domingo, né? Para aqueles que eram interessados na arte da pregação, para os pregadores, Lutero produziu as suas postilas, ou não sei se tem a ver com apostila, mas eram chamadas postilas, uma série de ajudas para sermões, para pregadores que pregariam um sermão sobre os evangelhos ou sobre as epístolas nas suas comunidades, né? Então, Lutero queria mostrar, através desse documento, dessas postilas,
que eles poderiam pregar o evangelho de forma muito eficaz, apesar das limitações impostas pelo catolicismo romano. A apostila foi publicada pouco a pouco, em parcelas. Havia a apostila de Natal, depois veio a apostila do Advento. Então, você vê que a gente está num processo de transição ali ainda, né? Havia um pouquinho das características da Idade Média, com o calendário litúrgico meio que moldando a forma como a pregação era feita, mas Lutero já introduz aí uma novidade, né? Então, havia a apostila de Natal, a apostila de Advento, a apostila da Quaresma, a apostila de verão, a apostila de festivais. E nesse meio tempo, por meio dessa obra de Lutero, a pregação do evangelho ali na Alemanha havia se desenvolvido consideravelmente. O mais empolgante, talvez, dessas apostilas de Lutero é a maneira como elas estão repletas de insights sobre questões hermenêuticas, né? Mostrando ali como os pregadores poderiam aplicar. E aí está uma excelente contribuição da pregação da reforma, né, para nós hoje. A aplicação. Então, Lutero tinha muita preocupação com questões hermenêuticas, em como os pregadores poderiam aplicar os seus sermões aos seus ouvintes. Então, a gente vê isso, né, a produção das apostilas para a educação de pregadores. A gente vê uma outra preocupação de Lutero, era com o ensino do povo. Né? Ele tinha sermões catequéticos, chamados sermões catequéticos, que ele pregou ali em 1528, que abordavam temas como os 10 mandamentos, o credo apostólico, o Pai Nosso, né, divididos aí em duas exposições, a primeira, a segunda e a terceira petições, e a quarta, a quinta e a sexta petições, o batismo, a comunhão dos santos. Então, talvez aí abordando justamente aquilo que o Armando tinha colocado no ponto anterior, né, de como as pessoas tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre temas básicos das Escrituras. E Lutero, então, tinha uma grande preocupação, e há esses 10 sermões, dá para encontrar aí na internet, 10 sermões catequéticos que Lutero pregou, né, ali em 1528, sobre esses temas tão importantes. E aqui o pessoal fala que foi em 1537 que Lutero chegou ao seu ápice como pregador, durante a sua série de sermões no Evangelho de João, que ele pregou continuamente todos os sábados durante muitos anos. Então a gente tem algo aí hoje em torno de 100 a 200 sermões dessa série, só em João. E a gente vê a pregação expositiva de Lutero aqui atingindo o seu ápice. Então, algumas características, meus irmãos, da pregação de Lutero, né, da forma como Lutero lidava com a pregação. A primeira característica que a gente vê é a centralidade das Escrituras. Para Lutero, o seu lema sola escritura era levado a sério também na pregação. Ele pregava diretamente das Escrituras. Ele buscava ensinar a Bíblia de forma clara e compreensível para o seu povo. Lutero pregava expositivamente e pregava de forma pastoral, aplicando as mensagens ao coração dos seus ouvintes. Lutero, em terceiro lugar, enfatizava o evangelho e a justificação pela fé. A gente, quando lê a respeito da história de Lutero, vê como ele foi profundamente impactado, né, pela leitura do livro de Romanos e pela verdade de que o justo viverá pela fé. E aquele, então, foi um dos motes do ministério da pregação de Lutero, a ênfase no evangelho e na justificação pela fé. Como a gente já falou, Lutero também era um pregador profético. Ele criticava a igreja do seu tempo e criticava a sociedade do seu tempo. Ele usava o púlpito como uma plataforma para criticar, por exemplo, a venda das indulgências, a corrupção no clero, as distorções litúrgicas que afastavam o povo da verdadeira fé, entre outras coisas. A gente vê, então, a catequese e o ensino cristão. E é no meio dessas coisas todas, então, que a gente entende um pouquinho do ministério de Lutero como pregador. Há uma segunda figura aí, que é Zwinglio, né? Que esteve ali entre os anos de... Cadê? Eu esqueci de botar a data aqui de Zwinglio. Mas Zwinglio foi um reformador também e que teve uma ênfase muito grande ali na popularização da Lectio Continua, né? Que ele pregava expositivamente. Ele pregou expositivamente no Evangelho de Mateus durante 7 anos, né? Seguindo o exemplo de Crisóstomo. Seguiu essa prática durante todo o seu ministério. Zwinglio pregou expositivamente no Evangelho de Mateus, nos Atos dos Apóstolos, 1 Timóteo, Hebreus, outras partes do Novo Testamento, e depois avançou para o Antigo Testamento. Então,
ao seguir esse método da Lectio Continua, talvez foi o principal expoente naquele tempo, ele cobriu a maior parte da Bíblia ao longo de 7 anos de pregação contínua. No contexto ali da Suíça também, Zwinglio exercia um grande papel como um profeta para aquela geração. A pregação de Zwinglio tinha um forte viés de crítica social e política, e ele condenava ali especificamente a prática do mercenarismo, onde os homens da Suíça se vendiam para lutar em exércitos estrangeiros. Então ele condenava aquela prática, né, considerando-a moralmente corrupta e contrária aos princípios cristãos. Então a pregação de Zwinglio tinha um viés profético, né, de crítica social e política também muito forte. Zwinglio também desempenhou um papel muito importante na restauração da liturgia. A gente viu que na Idade Média a liturgia estava manchada, né, ou adulterada. A Igreja Católica Romana colocou tantas coisas ali na liturgia, colocando a pregação em segundo plano, e o ministério de Zwinglio ali recolocou a palavra no centro do culto. Ele foi eliminando os rituais, os símbolos que obscureciam a mensagem bíblica, enfatizando a simplicidade do culto e a pregação expositiva como o coração da adoração do povo de Deus. Zwinglio também criticava muito o ascetismo, né, que foi uma ênfase muito dada ao longo da Idade Média, na pregação da Idade Média. Então ele criticava muito a ideia de que a verdadeira piedade cristã estava ligada a práticas como o jejum excessivo, como o celibato obrigatório, que eram amplamente difundidas pela igreja medieval. E ele argumentava que essas práticas eram influências do neoplatonismo, que não tinha nada de cristão nisso, e que a verdadeira devoção estava centralizada, enraizada na fé em Jesus Cristo e não nesses rituais ascéticos. E como Lutero também, né? Zwinglio tinha uma grande ênfase, uma forte ênfase na pessoa de Cristo, na pregação do Evangelho. A gente, seguindo aí em frente, a gente vê a figura de Oecolampadius, também ali na Basileia, né? Em Basel, na Suíça, que foi uma grande influência para a pregação expositiva daquele tempo, para a pregação da Reforma. Ele que sofreu uma grande influência dos pais da igreja, particularmente João Crisóstomo. Então, o Oecolampadius traduziu as obras de João Crisóstomo e utilizou como base para suas pregações, né? Alguém que aprende com o passado e que bebe das fontes positivas do passado. No entanto, ao contrário da abordagem alegórica que dominava a pregação medieval, o Oecolampadius tinha uma ênfase muito forte no método gramático histórico, né? Então ele procurava entender o sentido literal do texto bíblico, no seu contexto original, e a partir disso ele pregava, né? Então ele pregava expositivamente, na Lectio Continua, forte influência dos pais da igreja e com método gramatical histórico de exegese. Do mesmo modo, o Oecolampadius reforçava a centralidade das escrituras no culto. Ele, na igreja dele em Basel, restabeleceu a centralidade da palavra de Deus no culto cristão, e para ele o sermão expositivo não era apenas uma parte do culto, não era algo secundário no culto, mas o centro do culto reformado. Ele via a pregação como o principal meio de Deus para comunicar a sua vontade e instruir o povo na verdadeira fé. Então, na Catedral da Basileia, ele substituiu muito dos rituais litúrgicos por longas e por detalhadas pregações expositivas. Não se concentrava mais em cerimônias, nem em rituais, mas concentrava a maior parte do culto à leitura e à interpretação das escrituras. O Oecolampadius também combatia, como a gente já disse, a alegoria medieval e tinha uma outra ênfase muito importante, que era na ação do Espírito Santo, na iluminação da palavra e na aplicação da palavra. O Oecolampadius acreditava firmemente que a pregação da palavra de Deus deveria ser acompanhada, e pregava sobre isso, pela ação do Espírito Santo. Para ele, a verdadeira compreensão das Escrituras só era possível através da iluminação do Espírito, que iluminava a mente dos ouvintes e abria os seus corações para receber a palavra. Por fim, o que a gente vê aqui no ministério de Oecolampadius é a influência na formação de pregadores. Ele foi uma figura ali influente, né, dentro do movimento reformado. Ele insistia, como a gente já disse, que a pregação devia ser fundamentada no estudo das Escrituras e que os pastores precisavam ser educados e capacitados
para interpretar e aplicar a Bíblia de forma expositiva, né? Então ele foi responsável ali por treinar pastores que mais tarde se espalhariam por toda a Europa, levando consigo a prática da pregação expositiva. E quem sabe a gente não é hoje, né, fruto do trabalho desse homem, a gente que carrega essa herança da pregação reformada. Então o Oecolampadius foi muito importante para estabelecer, né, para levar adiante para outras gerações a tradição da pregação expositiva. Por fim, a gente chega aqui na pregação de João Calvino, né, talvez aqui o reformador preferido de nós, presbiterianos, e nesse sentido a gente não vai se estender muito, mas Calvino ele era muito semelhante aos outros reformadores, né? Eles eram um time, e um dos autores a quem eu consultei enfatizava muito isso, né? De que os reformadores tinham que ser entendidos como um time, cada um cumprindo uma função diferente, e a função de Calvino nesse time era de ser teólogo. Ele era a mente mais brilhante desse time, era o grande teólogo dentre todos esses reformadores. E quais eram as ênfases da pregação de Calvino? A pregação expositiva, a lectio continua. Então, Calvino pregava expositivamente, pregou nas epístolas paulinas, nos evangelhos, e a gente vê os comentários dele hoje, né, são frutos desse trabalho. Calvino tinha uma ênfase muito forte na teologia da soberania de Deus. Quando pregava, por exemplo, nas epístolas paulinas, enfatizava sempre a doutrina da eleição, da predestinação, mostrando como é que Deus escolhe e salva de acordo com a sua vontade soberana. E aquela doutrina, a doutrina da soberania de Deus, foi um marco na pregação de João Calvino, trazendo segurança aos crentes de que a sua salvação estava firmemente nas mãos de Deus. Para Calvino também, Cristo era o centro da pregação. A pregação ela sempre tinha que trazer o evangelho, né? Cristo devia estar no centro da pregação. Calvino tinha muita ênfase na aplicação prática e moral, apesar de ser um grande teólogo, talvez o principal teólogo do seu tempo. A pregação de Calvino, e a gente vê isso aí, é que assim, muita gente diz que Calvino não era tão eloquente ou tão apaixonado, né, como foi Martinho Lutero, mas ainda assim a pregação de Calvino atraía a atenção das pessoas, sempre atraiu a atenção das pessoas. E as pessoas se perguntam por quê, né? E uma das razões é porque a pregação de Calvino não era apenas teológica, mas era extremamente prática. E ele conseguia, então, aplicar diretamente a vida dos ouvintes, né, a palavra de Deus, tanto em questões espirituais, em questões teológicas, quanto em questões morais e sociais, incluindo exortações aí sobre como os crentes deveriam viver em santidade, em justiça e em obediência à palavra de Deus. Uma outra contribuição importante de Calvino foi, como no caso dos outros reformadores, a reforma litúrgica e a centralidade da palavra no culto. E, por fim, a gente vê, assim como foi em Lutero, a pregação catequética e a educação cristã. Além das pregações expositivas, Calvino também se preocupava em educar o seu povo. E ele via a pregação, então, catequética, né, como um meio importante de ensinar os fundamentos da fé reformada, especialmente para as crianças e para os recém-convertidos. Então, Calvino pregava regularmente, por exemplo, sobre os 10 mandamentos, sobre o credo apostólico, sobre o Pai Nosso, fornecendo uma base sólida para a fé daqueles homens e mulheres do seu tempo. Em resumo, quais são as grandes diferenças? Pode passar aí, Raul. Quais são as grandes diferenças que a gente tem, né, entre a pregação da Idade Média e a pregação da Reforma Protestante? Se na Idade Média a gente tinha um método alegórico, o que a gente tem agora de interpretação, né, a gente tem agora um método histórico-gramático. Então a gente tem uma outra chave exegética para interpretar a Escritura. Se na Idade Média a gente tinha a centralidade da liturgia, o que agora a gente tem é a centralidade da palavra. A palavra é o centro do culto. A palavra é o ato mais importante do culto. É Deus falando conosco, é Deus orientando a sua igreja acerca de como ela deve viver. Se na Idade Média a gente tinha uma linguagem rebuscada, né, extravagante, uma linguagem difícil, restrita a alguns poucos da elite, agora a gente tem uma linguagem acessível, né? A pregação da Reforma democratizou a pregação da palavra e tornou aqueles conceitos teológicos, essa era a preocupação dos reformadores, em tornar os conceitos teológicos em conceitos de fácil assimilação pelos ouvintes. Se antes, então, também na Idade Média, a gente tinha sermões temáticos, né, que
eram moldados pela liturgia da igreja, eram moldados pela tradição da igreja, eram moldados pela história dos santos, pela história de Maria, pelas doutrinas marianas, por exemplo. Se a gente tinha sermões temáticos naquela época, o que a gente tem agora são sermões expositivos. É o texto quem determina o que deve ser pregado. Não é a minha opinião, não é a tradição da igreja, não é o calendário litúrgico, mas são os sermões, mas é o texto em si que determina o que deve ser pregado. Se antes a gente tinha uma pregação muito subordinada à igreja, agora a gente tem uma pregação profética. E a igreja, então, retoma, por meio dos reformadores, a sua vocação profética, denunciando as injustiças, denunciando a corrupção do clero, denunciando aquilo que estava de errado naquele tempo. E se antes a gente tinha uma pregação muito enfocada em questões morais, o que a gente tem agora é a pregação do evangelho. É Cristo como centro da pregação. É a pregação da justificação pela fé somente. A pregação do evangelho é, então, uma ênfase forte da pregação na Idade Média. Chegando ao final, gente, da nossa conversa aqui hoje, quais são as lições para os nossos dias? O que a gente pode aprender, né, como pregadores nesses dias de hoje? Em primeiro lugar, o que a gente aprende é a importância da pregação expositiva. Né? É o texto, como a gente acabou de falar, que determina. Aqui agora, Raul e Armando, né, a gente que sempre conversa sobre esses temas, eu conto com a participação de vocês também sobre isso. A primeira coisa que a gente vê é a importância da pregação expositiva. Nós, né, somos membros de uma igreja que prega expositivamente, né, já estamos há 2 anos aí. E seriadamente, detalhe. Sim. Seriadamente. Então, pega-se o livro, prega-se o livro, terminou o livro que vai para o outro. Não tem aquele pula-pula, porque senão prega hoje em Mateus, amanhã em Jeremias, depois de amanhã vai para 1 Pedro. A pessoa não consegue construir a unidade. Ela não percebe o contexto geral da palavra. E assim, é engraçado porque quando eu cheguei à IPBF, eu estranhei um pouco, né? As longas séries de sermões. A gente está em Jeremias há quase 2 anos. Né? E eu sempre pensava assim, será que não é muito contraproducente ficar tanto tempo num livro só? E quando você acompanha uma pregação ao longo de uma série de sermões ao longo desses 2 anos, você vê como no longo prazo você é profundamente edificado, profundamente enriquecido pela palavra, como seus olhos se abrem para detalhes das escrituras que você talvez nunca tenha percebido antes. Então a gente vê na reforma a importância dada, né, à pregação expositiva. Armando, aquela questão, né? Você não consegue fugir do texto. Então, o que o texto vai falar, você vai expor. O pastor Mauro até ele comentou essa questão ele comentou a questão no último sermão dele, de que os pregadores eles não pregam o que eles querem, eles pregam o que é exposto pela palavra e nas bases, né, da confissão de fé e tal, né, da nossa igreja. Então você acaba ficando tão centrado ali que você não vai cair na tentação de pular o texto que você não entendeu. Ou o texto incomodou, então eu vou falar depois, eu vou pular e não vou falar. É polêmico, falar. É polêmico, deixa isso para lá. Sim. Não vou mostrar. E aquela questão, né? A gente tá. É que hoje, nos nossos tempos, a gente tá numa época em que sermões são pregados. Não é só na nossa época, mas assim, os sermões são pregados para momentos curtos, né? Então, assim, você não tem essa. Para quem tá numa. Esse tipo de pregação expositiva são longas, os livros são longos, e aí acompanha a vida da igreja durante muito tempo, né? Não é uma coisa que você. A pessoa vai crescendo no entendimento da palavra ao longo do tempo, não é uma coisa que você vai vir hoje, aí não vai vir depois. Então você é incentivado a estar sempre, senão você vai perder o fio da meada. E é importante a gente se lembrar disso, porque assim como naquele tempo, a gente tem as nossas tentações, né? É muito comum hoje em dia, em muitas igrejas, você dedicar um pequeno espaço do tempo do culto para a pregação. Então o sermão às vezes vai ter 20 minutos, 25 minutos, e o louvor tem 1 hora. 50 minutos, né? Isso é muito comum. Nem me fale. Não é louvor, né? Não é show, né? Por que eu saio daqui de Guarulhos, aqui do lado do condomínio Cidade Maia, eu, minha esposa, minha sogra, idosa com Alzheimer, e nós vamos lá para Barra Funda, porque nós fomos no IPB aqui, que, meu Deus do céu, pergunta para Vanessa. Eu quase tive um troço, quase pedi licença para o pastor, não vamos para a palavra,
que não aguentava mais. Era primeiro coral, depois violino, depois louvor, depois não sei o quê. E não chegava nunca a palavra. E aquela questão, né, Raul e Luiz, você mesmo em igrejas, a gente tá falando aqui, no nosso caso, a nossa pregação é muito longa e tal, né? Mas mesmo em igrejas que talvez não tenham esse método tão firme, mas sejam igrejas reformadas, por que essas igrejas têm atraído pessoas para elas, as igrejas reformadas, calvinistas? Porque em muitos locais a pregação da palavra vai sendo diminuída porque as pessoas acham que tem que fazer o culto para entreter, para agradar os sentidos das pessoas. E aí você acaba tendo esse processo que as pessoas inconscientemente acabam voltando a um pouco da época da reforma, antes da reforma, né? Não se tem nem noção do que é a igreja, por que vai no culto. Então a pessoa acaba indo para o culto buscando entretenimento como se ela estivesse indo no cinema. Tanto que o fato do domingo não ser um dia de trabalho, ser um dia onde a pessoa não vai trabalhar, a pessoa acha que... O que você vai fazer no domingo? Domingo é meu dia de diversão. Primeiro eu vou na igreja, depois eu vou levar as crianças no parque, depois nós vamos comer, nós vamos passear no shopping. Percebeu? Ele não fala assim, não. Primeiro de tudo, a conversa da pessoa não é assim, não. Primeiro eu vou servir a Deus, eu vou à igreja, vou aprender da palavra, vou servir ao Senhor, vou me alimentar da palavra de Deus. Não, ele não fala isso. Ele coloca a igreja no mesmo nível do ir no parque, do jogar futebol, Então, é o que a pessoa espera lá. E hoje, aquela história, o que mais tem é o quê? Não tive a pregação daquele pastor não falou comigo. Por quê? Porque a pessoa entende a igreja do seguinte: eu vou lá, pago uma entrada, através das minhas ofertas e do meu dízimo, e o pastor tem que ser o palhaço lá que vai fazer graça para me divertir. A gente tem as tentações próprias do nosso tempo, né? A questão do sermão temático, ou sermão muito determinado por circunstâncias temporais, também é uma tentação do tempo que a gente tem, né? De pregações aí, o pessoal fala muito do evangelho coach, né? Teologia coach, de pregações que dão muita ênfase a como você deve viver e a como você deve aplicar os princípios bíblicos para obter sucesso na vida aqui. Enfim, a gente tem muitas tentações hoje que tentam nos desviar da pregação expositiva. Então a gente precisa, né, manter essa chama acesa. A pregação expositiva é o melhor método de pregar. Uma vez eu acompanhei uma série de sermões numa outra igreja em que o pastor pregou sobre os compromissos do verdadeiro crente. Ele queria, obviamente, abordar alguns problemas da igreja. E ele falava sobre o compromisso da pontualidade, o compromisso da assiduidade. E aí assim, gente, de onde esse homem vai tirar texto bíblico para embasar essas pregações dele? Então, assim, a gente corre esse risco muito grande, né, de querer sempre... aquela coisa assim, eu já tenho a pregação pronta, agora eu preciso de um texto que embase a minha pregação. Então, o sermão temático, embora ele possa ser útil em alguns momentos, eu acho que ele não deve ser a nossa, assim, a base da nossa dieta. Sim, né? Sim. Não, assim, a gente não acho que nem, Luiz, acho que não é nem a questão de a gente idolatrar o método. Eu acho que, assim, é importante, é saudável, eu acho que tem espaço. E é o que você falou, não dá para fazer da exceção à regra, né? Senão você, tipo... E sabe uma coisa, por exemplo, muitas pessoas me perguntam assim, o Spurgeon pregava expositivamente ou tematicamente? Aí eu falo, um pouco dos dois. Porque assim, o Spurgeon, quando ele pregava sermões avulsos, então você não tinha pregações longas do Spurgeon sobre o mesmo tema. Quando você vê o ministério do Spurgeon completo, você vê que ele pregou quase a Bíblia toda. Então, assim, durante o ministério do Spurgeon, ele foi expositivo. Mas, por exemplo, ele ensinava para os pastores dele, do colégio de pastores, que deveriam ser expositivos. Aí você pensa, mas cara, o próprio Spurgeon não era tão expositivo assim. Só que o que ele começou a fazer depois? Eu reparei isso pelos sermões. Ele começou a fazer ele fazia a pregação dele, só que no sermão, na estrutura do culto, que ninguém conhece praticamente, a estrutura do culto, ele fazia a oração, o hino, uma exposição da palavra comentada e depois a pregação. E isso não aparece nos sermões do Spurgeon, só vai aparecer depois que ele morre.
que aí o pessoal da editora dele começa a colocar as exposições no texto bíblico, no sermão impresso. Então tem o sermão e a exposição. Então você percebe que o Spurgeon mesmo começa assim, opa, acho que eu estou fazendo meio uma coisa a menos, sabe? Depois que ele se toca. Então eu sempre tento explicar esse ponto. Né? Mas isso no caso do Spurgeon, porque eu estou puxando sardinha para o meu lado. Ó. Então o primeiro ponto, gente, que a gente vê, assim, a lição, né, que a gente toma para os dias de hoje é sobre a importância da pregação expositiva, que foi, como a gente falou, tanto causa quanto consequência da reforma. Talvez a reforma protestante não teria sido tão impactante sem o ministério de pregação desses homens. E foi impactante porque eles voltaram a pregar a palavra, pregaram um texto bíblico, analisavam um texto bíblico a partir de uma exegese correta, analisando seu contexto, né, não alegoricamente, mas histórico-gramaticalmente. Então, a gente precisa ter sempre em mente a importância da pregação expositiva. Uma segunda lição que a gente aprende e que deve continuar norteando a nossa pregação nos dias de hoje é a ideia de que a verdade é que a pregação é o centro do culto. Né? A gente precisa reaprender com os reformadores de que quando o pregador prega a palavra de Deus fielmente, é o próprio Deus quem está falando. E quando Deus fala, o povo se cala. Né? Quando Deus fala, a gente para ouvir. E quando Deus fala, não pode haver nada mais importante no momento de culto do que Deus falando com o seu povo. Uma terceira lição que a gente aprende... Luiz, antes de você continuar, esse ponto da pregação no centro, é interessante você ver que isso foi refletido na própria estrutura das igrejas na época da Reforma. Sim. As igrejas, as que eles puderam adaptar, foi adaptado. Então, assim, eles tiraram eles mexeram na estrutura de altar e o púlpito ficou importante. Então, em Genebra, por exemplo, que você tinha a catedral de Saint-Pierre, o púlpito ficou importante, porque não era o centro o púlpito não era usado para muita coisa além de recado, né? Aí o Calvino, quando ele começa a pregar lá, o púlpito era o foco. Em igrejas que foram construídas durante a época da Reforma, principalmente na França, você percebe que a estrutura do templo ela foi construída. A maioria dos templos protestantes huguenotes, eles eram construídos em como se fosse um formato oval com o púlpito no centro. Justamente porque a pregação da palavra de Deus é central. Então você percebe que as pessoas começam a refletir na própria estrutura de igreja a importância da pregação da palavra. Não, e uma pergunta que a gente pode se fazer assim, é o quanto as arquiteturas das nossas igrejas hoje também não refletem uma falta de preocupação com a palavra, ou com a pregação da palavra. Você vê as igrejas hoje, né? Vou fazer uma provocação aí. Nós vemos as igrejas hoje que se preocupam com as iluminações de show, que são as igrejas de parede preta, né? Nossa igreja tem parede preta. Mas, o que eu estou dizendo? Não, mas aí, no caso, eu falo do sério. É um teatro, você entra... Por exemplo, eu falo aqui em Guarulhos, tem um aluno meu, ele convidou a gente, sempre convidava desde que a gente mudou aqui, para nós irmos conhecer a igreja dele. A igreja dele já é um formato de auditório, com revestimento acústico. O jogo de luz ali, gente, casa de show não tem o equipamento que tem ali. E a hora que você vê que começa, você tem bateria, você tem metais no pessoal que toca. É uma coisa assim que enche os olhos. Mas isso não é o culto. O centro tem que ser dado aonde? A palavra. Aí vem o tal do púlpito Hilson, que nada mais, nada menos é do que o suporte de partitura, não é? Que coloca ali invisível. Outro dia me mandaram um vídeo de um pastor pregando num banquinho com um púlpitozinho simples daquele, entendeu? Parecia um amigo conversando. Eu falei... Eu acho que assim, é mais um sintoma do que qualquer outra coisa, porque a gente pode correr o risco também, por outro lado, de sacralizar um pedaço de madeira que é o púlpito, entendeu? Claro. Que não é o caso. Mas assim, é interessante perceber como é sintomático, né? Como a gente vai refletindo na nossa arquitetura a forma como a gente vai lidando com a palavra. Nesses tempos em que o louvor muitas vezes ocupa um espaço muito maior no culto do que a pregação da palavra, é muito óbvio que você vai investir muito mais na sonorização, e óbvio que a sonorização também é importante para a pregação da palavra, mas você vai criar todo um ambiente, como você falou, Raul, um teatro, para que o momento de louvor seja mais impactante do que o momento da pregação da palavra. Então,
É interessante demais. O ser humano é muito engraçado, né? Porque, como você falou, numa dessa vai sacralizar o púlpito. Você tem igreja protestante que chama o palco de altar, né? E a pessoa tem que tirar o sapato para subir no altar, porque é o lugar santo. Então eu ficava olhando, eu participei de uma igreja, uma época, da Quadrangular, que tinha o quarto de oração era chamado de Santo dos Santos. Amém. Lá ficava uma Arca da Aliança, um candelabro, eu ficava olhando, se um judeu vier aqui, o cara vai ficar revoltado, né? Se ele ver uma coisa dessa. Mas, né? E o perigo de sacralizar esses objetos vem muito da herança brasileira. O brasileiro gosta de um amuleto. Quantas pessoas a gente entra na casa protestante, ele não tem imagem de santo, mas ele tem o quadro do Salmo 23 e você tem a Bíblia aberta no Salmo em cima da peça da. Mas quem falou que não tem imagem de santo? O que eu faço com o meu Lutero? Eu jogo fora? Bom, aí, não é santo, não, isso aqui. Então eu vou tentar. Veio lá isso aqui é o Lutero que vem lá da Alemanha, o pastor Mauro que trouxe. Você tem o Lutero, o meu é mais chique, ó. O meu é Calvino. Tem um Batman aqui, ó. Aí, ó. É que lá eu tenho, né? Eu tenho a Tininha e a Clotilde. A Clotilde é quem entregou a maçã para Eva no Éden, né? Então eu tenho ela lá em cima. Então tem. Mas bem, meus irmãos, seguindo aqui então, uma terceira lição que a gente aprende é a necessidade de capacitação, né? A gente vê como Lutero, como Calvino, como todos esses homens estudaram, se dedicaram, né, ao estudo da Escritura, ao estudo das línguas originais, ao estudo da exegese, e isso não matou a fé deles, não diminuiu a fé deles, pelo contrário, isso os capacitou para um ministério muitíssimo relevante, em que foram poderosamente usados por Deus. Então, eu acho que a gente precisa repensar essa ideia, né, essa mentira do diabo, de que a teologia per si mata a fé de alguém. Pelo contrário, a teologia é uma bênção, o estudo teológico é uma bênção para fortalecer a nossa fé e para nos capacitar para a pregação do evangelho. Pode falar, Armando. Não, pode continuar. Ah, tá. Mas a teologia sem a capacitação do Espírito Santo também não é nada, né? Então, assim como o Ecolampades, a gente citou, né, que era uma das ênfases do ministério dele, da pregação dele, era a dependência do Espírito Santo. Assim também, meus irmãos, nós como pregadores reformados, nós precisamos constantemente andar na dependência do Espírito Santo. É ele quem nos capacita para a tarefa que nós fomos chamados, é ele quem ilumina a mente dos nossos ouvintes e quem abre o coração dos ouvintes para receber a pregação da palavra. E é por isso, então, que, como diz a Escritura, a gente deve estar cheio do Espírito Santo. O pregador reformado, tão conhecido pela sua boa teologia, não pode jamais, em hipótese alguma, por conta da boa teologia, achar que a boa teologia vai fazer o trabalho. A boa teologia em si não faz nada, se não for pela ação do Espírito Santo. A gente tem aí o perigo do intelectualismo também. O que eu quero dizer com isso? Assim como a pregação da Idade Média ela era muito rebuscada, né, e restrita a alguns poucos, eu acho que é uma tendência, uma tentação muito grande para pregadores expositivos, reformados, nos nossos dias, querer falar bonito demais, querer falar difícil demais e confundir o povo. E quantas vezes, né, ao longo desses 5 anos que eu estive no seminário, a gente toda sexta-feira tinha um culto, e os pregadores eram os nossos colegas de turma, e alguns colegas, muitas vezes, pela preocupação em mostrar que fizeram um bom estudo exegético, hermenêutico, que fizeram uma boa divisão homilética, enfim, acabavam se esquecendo de aplicar. Faziam do seu sermão uma grande exposição teológica de um texto, né, usando termos difíceis, termos gregos, hebraicos, exato. Se bobear, pregava em hebraico, né? E um professor falava assim, que a dona Mariazinha, que senta lá no final no último banco da igreja, não vai entender nada. Então, assim, a gente precisa se guardar desse risco, né, de querer falar difícil demais, querer falar bonito demais e afastar, assim como acontecia na Idade Média, o conteúdo da Escritura de quem precisa dela, que é o ouvinte, que é a gente. É aquela questão, né, Luiz Alberto? A preparação ministerial é você ser o bom cozinheiro que vai saber fazer todo o mise en place, não sei o quê, mas na hora de entregar, você entrega comida pronta e bem feita, não é para ficar exibindo
todo o ferramental, né? E é um perigo que acontece, né? Porque o pessoal quer, não, eu sou um pastor, então aí começa a citar 300 teólogos, cita hebraico, grego, tradição e tal, e tipo, aí o cara sai lá domingo de manhã, ok, bela aula que eu tive. E... Até tem uma história, né, que o Armando pode contar melhor, de um rapaz que era admirador do Spurgeon, aí o Spurgeon chegou na igreja e assistiu a pregação do rapaz. O rapaz fez uma pregação, nossa, super técnica e etc. Aí desceu para falar com o Spurgeon, falou, eu estava muito preocupado porque nessa pregação eu tinha que agradá-lo, né? Aí Spurgeon puxou a orelha dele e falou, então, mas a pregação é a pregação da palavra de Cristo, você não tem que fazer para me agradar. Sim. Tem uma outra ilustração do Spurgeon, e obrigado, Raul, por você ter lembrado disso agora, que eu vou acabar usando mais à frente, mas que também aborda um pouquinho desse tema. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com querer falar bonito demais, difícil demais, e não tornar a palavra acessível para quem realmente precisa dela. Deixa eu pular um ponto aqui. Faça um pouquinho sobre a aplicação. A aplicação é das partes mais relevantes do sermão, né? Complementando essa questão do perigo do intelectualismo, isso é algo que a gente vê muito. Às vezes você tem um voo panorâmico sobre um texto bíblico, mas você sai do sermão sem ter muita ideia do que fazer com aquilo. Como é que eu aplico isso? O que eu faço com isso no meu dia a dia? Então a gente precisa, assim como os reformadores faziam, Lutero, Calvino, todos eles tinham essa ênfase muito na parte prática, na aplicação moral, na aplicação piedosa do texto bíblico. A gente também precisa aprender a aplicar. Acho que assim, um pregador que aplica bem o texto, ele já fez assim metade do trabalho. Quem fazia muito isso é o Jonathan Edwards. Qualquer sermão que você pega do Jonathan Edwards, ele tem toda aquela parte teórica, mas ele tem a parte da aplicação. E na nossa igreja, você testemunha disso, né? A gente faz isso todo fim de semana, né? Então, assim, a aplicação é das partes mais relevantes do sermão. Em penúltimo lugar, uma coisa que a gente aprende com os reformadores e com os pré-reformadores ali, né, Hus e Savonarola, a gente não pode, baixo hipótese de forma nenhuma, perder a nossa voz profética, meus irmãos. A igreja é chamada a ser voz profética nesse mundo caído. E a gente precisa ser corajoso, né? Uma coisa que me chama muita atenção nos reformadores como um todo é a sua coragem para desafiar o status quo, para desafiar aquilo que parecia imutável, intocável, e pregar a palavra, denunciando pecados, denunciando erros, né? Colocando a boca no trombone, e profeticamente anunciando a palavra de Deus. Nesse tempo também... O pessoal não pode entender, né, Luiz? Quando você está falando em voz profética, não é entregar profetada que tem por aí. Não, de forma nenhuma. No sentido Mas assim, é até interessante isso, porque assim, a gente tem essa ideia de que o ministério profético ele era um ministério basicamente de revelação de novos acontecimentos, e pelo contrário, a maior parte do ministério profético, de homens como Isaías, de homens como Jeremias, era de relembrar o povo da lei de Deus. Sim. E era de exortar o povo a voltar à lei de Deus, né? Então, de forma nenhuma falando sobre... Mas dá mais retorno, entendeu? Dá pitaco na vida do irmão. Falar que o cara lá, aquele cara que roubou a sua promoção, Deus vai te honrar e vai pôr no lugar dele. Só que não fala que o cara que não foi promovido é um encostado, só chega atrasado, não faz o trabalho direito. Eu só tô lembrando desse ponto, porque como a gente tá no meio evangélico muito, com influência pentecostalizada, então acontece muito em igrejas por aí, tem essa questão de profeta ser aquele que vai revelar uma verdade. Não estamos falando sobre novas revelações, pelo contrário, mas assim, de um chamado a que o povo se volte à lei de Deus. Se volte à vontade revelada de Deus nas Escrituras. Né? Que a pregação da palavra hoje é o ofício profético, e especialmente em contextos nos quais a igreja se vê vendendo, né, a sua piedade, vendendo a sua santidade, vendendo valores caros ao reino de Deus e à Escritura, trocando isso por um prato de lentilha. Então, e nesses anos, os últimos anos, né, em que a igreja evangélica no Brasil também tem se envolvido em escândalos, em ideologias políticas de tantas matizes, eu acho que os pregadores precisam ser corajosos para chamar o povo a se voltar para a Escritura. E por fim, meus irmãos, e eu acho que essa aqui também é talvez a mais importante das lições que a gente aprende com os pregadores da Reforma, é que o Evangelho precisa estar em todos os nossos sermões.
como a gente viu, Calvino pregava sermões cristocêntricos. Lutero tinha uma forte ênfase na justificação pela fé, a mensagem que transformou a própria vida dele. Então a gente precisa aprender a pregar a Cristo. E quando eu digo aprender a pregar a Cristo, não apenas pregar a Cristo como um modelo a ser seguido. Porque se eu volto para casa, né, depois do domingo, dizer assim, eu preciso ser santo como Cristo foi, eu preciso orar como Jesus orou, sim, eu preciso de todas essas coisas, mas isso é incompleto. O que a gente precisa aprender a pregar é como a vida, obra, morte e ressurreição de Jesus, mais do que como um modelo a ser seguido, como essas coisas nos capacitam a viver a vida cristã. O justo vive pela fé. É a fé no Evangelho o que nos move em direção a uma vida de obediência. Então a gente precisa resgatar, né, a pregação do Evangelho nas nossas igrejas. Pregar a Cristo, ou pregar a Cristo apenas como um modelo a ser seguido, não é necessariamente pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, assim entendo eu, é também pregar como a obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, nos capacita, nos empoderam para uma vida nova, para uma vida piedosa. E a gente precisa recuperar, né, essa dimensão da pregação do Evangelho nos nossos sermões. E aí, para encerrar aqui, a citação, né, que o pessoal sempre fala muito acerca do Spurgeon, é que foram um grupo de estudantes dos Estados Unidos, foi até a Inglaterra, né, ouvir pregadores por lá. E aí, no culto de domingo pela manhã, eles foram a uma determinada igreja e ouviram um pregador que era também muito conhecido naquele tempo. E ao final do culto, aqueles rapazes saíram da igreja e saíram comentando: que grande pregador é o fulano de tal. E aquela foi a conversa entre eles, né, na volta para casa. E à noite, eles foram então no Tabernáculo Metropolitano, ouvir o Spurgeon. E quando saíram, terminado o culto, saíram da igreja, a conversa entre eles foi: que grande Salvador é Jesus Cristo. Né, o que chamou a atenção daqueles rapazes não foi tanto a qualidade da pregação, embora isso seja muito importante, como a gente está falando aqui, mas assim, de como Spurgeon conseguia ressaltar, elevar, colocar holofote sobre a pessoa de Jesus Cristo e fazer com que as pessoas saíssem dali, né, pela ação do Espírito Santo, transformadas pela mensagem do Evangelho. Então, acho que essa é uma grande lição que a gente também tira para os nossos dias de hoje, de como a gente precisa lançar luz sobre a obra de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a sua morte e sua ressurreição, e sobre como isso nos capacita para uma vida nova. Eu acho que é isso, meus irmãos. Agradeço muitíssimo a oportunidade e fico à disposição para outras conversas aí, caso seja necessário. Olha só, hein? Eu falei no PV, porque se depender do Armando, a gente fica a noite inteira aqui, né? Você não cuida das crianças, eu não cuido da Vanessa, do meu bebezinho. Você conhece meu bebezinho? Eu tenho um bebê novo, né? 17 anos de idade, vai fazer 18, né? Bebezinho. Parece, justo eu. A minha bebê de 26 anos de idade, que mora comigo aqui, né? Pro Armando, a gente fica a noite inteira, a gente não cuida mais da família. Então a gente fica direto, 24 horas, né? Na live. Fazendo live no seu canal, você reclamando da live, ó. Aí hoje, né? No começo eu falei: olha, a patroa aqui do seminário, né? Ela falou que tem que ser 1h20. Não pode passar disso, senão eu vou dormir no gabinete. Eu nunca falei isso, no gabinete pastoral. Não, é a sala do pastor, tá? Tanto que o Armando chegou aqui, já foi sentando na minha cadeira quando ele veio, já mexeu em tudo aqui, né? Mas olha, Luiz, muito obrigado, filho. Foi muito boa a tua exposição. Eu imaginei que fosse algo muito bom mesmo, por isso que a gente se esforçou para te convidar, por isso que a gente se esforçou para chamar o pastor Jonatas, né, Armando? Uhum. Por quê? Porque a gente convive lá no culto, a gente sabe o que vocês trazem de conteúdo, né? É muito fácil fazer uma live, a gente ficar, como uma vez nós fizemos live, eu, Armando, o Peter, e ficamos a live inteira tirando uma na cara do Armando, né? Ele pagou o pecado, ele saiu ofendido da live aquele dia, a gente vai explicar para ele que era brincadeira. Esse povo, Luiz. Né? Mas o conteúdo que vocês trazem é um conteúdo muito importante. A palavra pregada do jeito que tem que ser pregada. E infelizmente isso, né, Armando, não é todo lugar que a gente encontra.
Quando eu pensei nesse tema para você, ô Luiz, eu pensei aquela questão. A gente fala tanto em sola escritura, né? Nessa época de reforma. E é super certo. Mas assim, como a pregação, ela é a forma em que essa doutrina vai ser aplicada no dia a dia, né? Então, a questão de vamos ressaltar esse ponto. E você, como um excelente expositor, como você é, o seu trabalho que você tem feito, e creio que vai ser uma bênção para onde você for. Muito legal, muito obrigado por ter feito essa palestra para a gente. Eu que agradeço, meus irmãos. Obrigado mesmo. E aí, pessoal, coloque aí no comentário se vocês acham que o Luiz vai ser um bom pregador, um bom pastor na igreja que ele vai assumir agora em janeiro. Vai nos deixar, né? Ele estava falando que em novembro ele deve ir para lá. Então, todo mundo vai mudar. Eu vou mudar aqui de Guarulhos, pessoal, vou para Santa Catarina. Parece que em novembro novembro resolve o problema lá, né? Porque a Sagrada Família lá em Barcelona é capaz de ficar pronto antes da casa lá em Santa Catarina da gente. É incrível, né? Mas o Luiz Alberto aqui em novembro também, ele está indo lá para o Espírito Santo, está voltando. Dezembro, para ser mais exato. Para quem for do Espírito Santo, qual a igreja que você vai estar pregando lá? Que eu vou assumir ano que vem, a Igreja Presbiteriana de Morada de Laranjeiras. Fica onde? Dá um endereço. Serra, município de Serra. Uhum. Quem quiser depois for de lá, ouvir essa live, quiser procurar o Luiz Alberto, pode procurar por lá. Quem estiver procurando uma igreja já pode ir para lá, começar a caminhar lá, porque a partir de janeiro, olha o pastorzão que vocês vão ter lá. De fato. O Raul, mostra um pouquinho do e-book da live. Sim. Do Nascido, do seu curso. Sim, deixa eu dar uma olhada aqui. Queridos, é o seguinte, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para baixar 2 e-books gratuitos aqui do Nascido de Novo. O primeiro é esse e-book aqui, que é ligado ao curso do Nascido de Novo, Tudo sobre a Trindade. É um infográfico. Inicialmente era só o infográfico que a gente usa para dar aula, né? Mas depois eu coloquei um estudo aqui que nós fizemos sobre a trindade econômica, sobre a questão do Deus que nós temos, que ele não tem uma hierarquia, mas funções diferentes. Então você tem esse estudo aqui e tem o infográfico, onde tem o Deus Trino, um outro gráfico falando sobre funções diferentes. Aqui o cubo, que é uma forma de que fica mais fácil de vocês entenderem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aqui no final todos os cursos aqui do nosso seminário, aqui do Seminário Teológico Nascido de Novo, e tá vindo curso novo aí. Então na descrição do vídeo você encontra o link para baixar esses e-books, tá? Esse daqui, e qual é o outro? O outro é a versão colorida do gráfico que eu fiz para a Bíblia de Estudo dos Reformadores. Deixa eu pegar o zoom aqui. Onde nós colocamos os principais movimentos cristãos e as principais denominações que resultaram disso. Então, olha aqui, aqui a gente tem os Lollardos, os Russitas, onde está pontilhado, são movimentos que não existem mais hoje, né? E aí tem as igrejas que eles deram, né? Que eles deram resultado. Então, no catolicismo romano, nós temos a igreja luterana, temos os reformados, os anabatistas, os anglicanos, e aí vem se dividindo. Olha aqui, ó, os reformados na Suíça, mais os anglicanos resultaram nos puritanos, e os puritanos, olha aqui, os batistas gerais, os particulares. E a coisa vai descendo até as igrejas aqui. Desculpe o que eu vou dizer, mas algumas igrejas aqui não nos orgulham nem um pouco. Só para o pessoal ter uma noção, esse gráfico que o Raul montou, ele é só um recurso pedagógico ilustrativo. Não é exatamente assim, não é porque a linha vem de uma para outra que, por exemplo, alguém pode falar assim, então essas igrejas todas saíram do catolicismo e tal. É só uma forma de ilustrar e de demonstrar os acontecimentos históricos que levaram essas igrejas, porque isso aí está muito resumido. Quer dizer, principalmente aqui em cima, né, pessoal? Porque aqui não dá para a gente explicar para vocês o contexto histórico que existia, né? Por exemplo, aqui o que é chamado de Grande Cisma, a Igreja Ortodoxa Oriental, que são igrejas que existiam, era um conjunto de igrejas, e essas igrejas, por exemplo, deixaram de reconhecer a Igreja de Roma, porque entenderam que a Igreja de Roma já estava complicado. E nós temos vários... Esse ramo todo aí, ele é tão amplo que nem tem como você fazer ligações tão diretas, né?
é uma versão simplificada para você entender os principais movimentos, né? Porque se nós formos aqui, então, quando a gente chegar nos movimentos contemporâneos, a gente tem uma capilaridade tão grande, entendeu? Eu tive acesso a experimentar um software feito pela Universidade de Yale, onde a inteligência artificial vai capturando denominações. A hora que eu cheguei no Brasil, se vocês vissem, e ele vai montando o gráfico das denominações. No momento em que eu cheguei no Brasil, vocês não têm noção, parece um formigueiro quando abre, e não é assim, a igreja Renascer em Cristo que está aqui, todas as unidades da Renascer. Não, cada denominação. Então, se você vê como abriu, é uma coisa assim, não é impressionante, é aterrorizante, tá? E aqui os cursos do Nascido, lembrem-se que a nossa formação completa de 297 está por 230, somos um ministério, então a gente não está aqui para ganhar dinheiro em cima de vocês, tá? Então não se iludam, é um curso bom e um curso completo. Então estão aqui os 2 e-books, tá? E é isso. E não se esqueçam, né? Cadê o Armando mandou um link aqui. O que é esse link, Armando? É o link de uma vitrine do projeto Castelo Forte da Amazon, que eu mandei para você pegar hoje. Hoje o print tá mal para você ali. Essa vitrine da Amazon, já que a gente falou dos reformadores e o Luiz citou Lutero bastante, eu selecionei 3 sermões que a gente traduziu do espanhol para o português, de um tradutor que traduz as obras do Lutero do alemão para o espanhol, então é uma tradução boa, porque eu não tenho capacidade para traduzir do alemão, então sinto muito. Mas aí a gente tem essas 3... Tava aqui traduzindo Dia a Dia com Spurgeon, dia que veio aqui, fala que não tem condição. Com o celular, né? Então... Agora, aí você tem 3 sermões do Lutero, esse Como Meditar na Paixão de Cristo, que é um sermão meio que natalino do Lutero, você tem um sobre o Novo Nascimento e um sermão sobre João 3,16, o Luiz Alberto citou, né, a série de sermões de Lutero em João, aí você tem um desses sermões no qual ele vai fazer uma exposição sobre João 3,16, e você adquirindo esses sermões do Projeto Castelo Forte, você ajuda a manutenção do nosso trabalho. E, no caso desses sermões especificamente, o Presente de Deus, quem tem a Bíblia dos Reformadores da B-Books, já tem esse sermão lá. Olha, pessoal, vocês veem que realmente o Armando é muito careiro nos e-books dele, né? Super barato. Agora, falando sério, as outras editoras podiam aprender um pouco com o nosso irmão, né? E dar uma melhorada, porque tem e-book que está mais caro do que a versão impressa. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Não é? Né? A gente é pastor, a gente né? Não, mas é aquela questão, as editoras têm vários problemas nessa questão. Não é caro, a estrutura é outra. A gente está aqui brincando, mas não é barato, não, trazer mesmo que seja em e-book. Sim. Não, esse valor de R$1,99 é porque o nosso trabalho, quando ele começou em 2009, 2012, ele começou totalmente voltado para a questão de ser um trabalho voluntário, um trabalho para abençoar a igreja. No começo, a gente não vendia nada, era tudo gratuito. Depois a gente foi modelando um pouco, e na verdade o nosso trabalho é que a gente consiga até mais recursos para poder ampliar o trabalho, porque de qualquer forma a gente tem mais uma equipe de colaboradores, mas o trabalho é grande, né? Então. Só fazer um comentário. O Aleph fez um comentário aqui que o Luiz e o Armando não lembram disso, não é da época deles. Mas tinha o filme do Batman, o Robin sempre falava: nossa, santo não sei o que, Batman. Então o Aleph pôs aqui, santo Batman, rogai por nós. Na hora que viu o Batman do Luiz. O Aleph também disse, vai sim, mas só se vai sim, né? Vai ser um ótimo pastor, mas só se voltar no próximo especial. O Ricardo Ferreira, sem dúvida, reverendo Luizão. Amém. Para ver. Não, mas o Luiz Alberto a gente fez questão de ter aqui. A gente não, semana passada teve um problema, não conseguiu. A gente conseguiu remarcar, fizemos questão. Ele ficou todo preocupado. Ô, pastor, desculpa. Eu falei, calma, fica calmo. Tem que cuidar da família. Deus confiou a família, tem que cuidar dela. Luiz, muito obrigado. Tá? Obrigado, o Armando, eu não vou agradecer, só lembrando vocês que a hashtag Desencalhe Armando está em voga, mas o Armando está falando que essa hashtag não está adiantando. Adiantou o quê? Desde o ano passado. Ora. Tá?
Vamos ajudar ele, vamos mostrar que ele está errado, que a hashtag adiantou. Vamos arrumar uma companheira para ele. Eu vou terminar com vocês aqui e vou me despedir dos dois no PV. Só lembrando pro pessoal, assistam, o pessoal que viu aqui a live, curta, comente, é importante você comentar aqui na nossa live, agora na gravação, para que esse conteúdo seja exibido para o maior número de pessoas. Lembrando, pessoal, essas lives vão ficar disponíveis até o fim do mês, aí no fim do mês elas vão ser agendadas, recolocadas, então aproveitem para assistir as lives, que depois vai demorar um tempinho para vocês conseguirem assistir completa de novo, mas vai conseguir assistir depois. Vai. Lembrando também, assistam as lives anteriores. O Luiz Alberto falou do Zwinglio, tem uma excelente live sobre o Zwinglio. Como é que é o nome dele? Meu Deus do céu, Zwinglio aí. Zwinglio. Tem uma excelente live do Luiz. Tem uma excelente live do Lucas Gesta falando sobre o Zwinglio aí. E na segunda-feira que vem a gente volta com as lives com o pastor Jonatas Miranda, pastor aqui da nossa igreja presbiteriana Barra Funda, falando um pouquinho com a gente sobre o papel, a reforma e a prática do cuidado pastoral. Ou seja, tem pastor Jonatas semana que vem, tem reverendo Ageu, e detalhe, a gente só vai confirmar com o Franklin, porque o Franklin está doentado, eu vou chamar ele, vou conversar com ele, porque ele está preocupado em manter a data da live, mas quando ele falou, olha, eu estou doente, minha esposa está para ter neném, aqui está bem complicado. Então eu vou falar com ele, irmão, primeiro pensa na sua família, a gente agenda outra data, sem problema. Né? Que a gente vai ter... é nosso irmão, a gente quer ver ele bem. Né? A gente vai ter o pastor Jonatas, a gente vai ter na terça-feira, o senhor permitindo, o doutor professor Adorito Souza Matos, historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, falando um pouquinho sobre os 4 movimentos iniciais da reforma. E dia 30 de outubro, o senhor permitindo, o pastor Ageu Magalhães falando sobre também a história da reforma protestante. Então é isso. Queridos, fiquem com Deus, que eu vou dar tchau para eles aqui no PV. Deixar o menino dormir, que ele tem criança pequena, né? O Armando que é sorteirão aí, não tá nem aí. Tchau. Tchau.